Fala pessoal, aqui é o Ranieri, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse tutorial a gente vai aprender a fazer esse efeito meio parallax, meio 3D nas fotos aqui para postar no Facebook. Eu vi pouca gente usando esse efeito até agora, então se você curtiu, continua assistindo aí porque eu também deixei um segundo modelo aqui, ó, que é este aqui. É um efeito bem legal, tem uma sensação de profundidade, né? Antes era uma imagem 2D, chapado, normal, aí depois quando você faz um mapa de profundidade no Photoshop e coloca junto com a imagem original, fica esse efeito aqui bem legal. Então se vocês curtiram o efeito, continuem assistindo aí, que a gente vai fazer isso aqui direto no Photoshop. Então aqui já tá o meu Photoshop aberto, e esse aqui é basicamente um mapa de profundidade, né, um depth map. Aqui ó, aqui está a minha imagem original, e aqui é o meu mapa de profundidade. O mapa de profundidade, ele funciona da seguinte forma: os elementos que estão aqui na frente, a gente vai colorir eles de branco, enquanto os elementos que estão no meio, a gente deixa ele em uma tonalidade de cinza, até chegar nos objetos lá do fundo, que a gente deixa ele preto. Então você vai meio que uma escala, né, do branco até o preto, né, e você cria esse mapa de profundidade, onde o branco representa aquilo que está mais próximo da câmera e o preto aquilo que está mais distante da câmera, né? Igual tá aqui, por exemplo, nessa imagem que eu tenho aqui de exemplo, bem aqui na frente tem essas pedras, né, essas rochas, aqui embaixo e aqui também. Então, como isso aqui tá mais próximo da minha câmera, eu criei isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma tonalidade de branco, certo? Ele tá bem próximo do branco. Por exemplo, se eu pegar aqui o conta-gotas, ó, ele tá bem próximo do branco, certo? Depois disso, teria esses objetos, né? Que é essa pedrinha aqui e essa segunda pedra. Então, eu coloquei eles numa tonalidade diferente. Por exemplo, esse aqui, ó, tá mais próximo do branco. Aqui ele já foi chegando num tom mais no cinza, tá vendo? A diferença desse para esse aqui é bem pouco, mas já faz diferença. Aí depois disso, eu teria os meus dois personagens, que é esse robô e esse outro aqui. Ó, tá vendo aqui? Eles já estão chegando mais próximo do cinza. Pode reparar ali, ó. Depois eu tenho aqui essa parte do terreno. Aqui eu também é o terreno, junto com a pedra ali, certo? E assim a gente cria o nosso mapa de profundidade, que ele vai do mais branco até o preto ali, né? No caso aqui ele ficou um cinza bem próximo do preto, ele não é o preto completamente, mas ele tá bem próximo, certo? Bom, então a gente vai aprender a fazer isso aqui no Photoshop. Não é um processo difícil, né? Ele é somente um pouco demorado, mas a gente consegue fazer isso aqui numa boa. Então eu vou deletar todas essas imagens, e o que a gente vai usar aqui basicamente, você vai precisar da sua imagem original, claro, né? Então o ideal é que a sua imagem, ela tenha esses elementos distantes, né? Pra gente poder fazer o depth map, e você escolher uma imagem de qualidade boa para que a gente possa contornar algumas coisas aqui e desenhar em cima desses objetos. Aqui no Photoshop a gente vai usar basicamente a criação de layers, né? Basta você clicar aqui, ó, e a gente já cria layers. A gente vai usar também a ferramenta de laço. Aí você pode usar esse laço tool para selecionar alguma coisa, né? Esse aqui, por exemplo, ó, seleciona o nosso personagem. É claro que esse recorte que eu tô fazendo aqui é só para mostrar para vocês, mas eu vou fazer algo bem mais elaborado. Então a gente pode usar a ferramenta de laço. Eu vou usar esse aqui, ó, a ferramenta de laço magnético, para poder contornar nossos objetos, porque ele é bem mais simples de fazer. Quer ver, ó? Por exemplo, se eu quisesse contornar essa árvore aqui, basta que eu clique aqui, né, para criar o primeiro pontinho. Aí se eu vou contornando, o Photoshop vai fazendo esse contorno de forma automática para mim. Não exige tanto esforço assim, né? É bem simples, tá vendo? Ele vai fazendo esse contorno ali. A gente vai usar essa ferramenta de laço, vai criar algumas layers, e também a gente vai usar o pincel para atingir algumas coisas aqui, certo? No pincel, no caso, eu vou utilizar esse aqui, vou deixar o hardness, na verdade, em 100%, e o size a gente aumenta de acordo com a necessidade. Por enquanto eu vou deixar ele assim, normal. Então vamos começar. Nessa imagem aqui, como a gente viu lá de início, o que tá na frente são essas rochas aqui, né? Essa menorzinha e essa aqui. Então eu vou criar uma nova layer aqui e já vou deixar ela selecionada. Aí eu vou pegar a minha ferramenta de laço, que é esse Magnet Lasso Tool. Se você não conseguir acessar ele, basta você clicar e segurar, e depois vem aqui, ó, na última opção, esse Magnet Lasso Tool, certo? Agora eu vou segurar o Alt no teclado e mexer no scroll do mouse para ele dar esse zoom. Esse zoom in aqui. Para você fazer um movimento de pan aqui, ó, para aparecer essa mãozinha e você poder mexer, basta você segurar o espaço do seu teclado e depois segurar e arrastar com o mouse, certo? Então minha ferramenta de laço magnético está selecionada. Vou fazer isso aqui, ó, somente contornar essa pedra, fazer o contorno por aqui. E como eu disse, isso aqui não é difícil, ele só é um pouquinho demorado, mas nada que a paciência não resolva.
Joguei pra cá. Depois que já tiver contornado, eu vou vir pra cá e vou terminar ali em cima. Isso aqui já tá contornado, tá vendo? Ele não contornou completamente porque ele acabou fazendo essas curvas aqui, mas não tem problema porque a gente resolve isso depois. Então, minha layer aqui já tá selecionado e também essa rocha aqui já tá também selecionada, né? Eu vou pegar aqui o meu pincel, vou aumentar isso aqui, o size pra 80 mais ou menos. Vou deixar numa tonalidade de branco aqui em cima, deixei o branco e vou pintá-lo desse jeito aqui, certo? Depois que você tiver pintado, você pode apertar Ctrl D no seu teclado e a gente vai fazer algumas correções, que é justamente nessa parte aqui, onde o laço ele não finalizou tão bem, certo? Mas aqui, ó, nossa primeira rocha ela já tá pronta. Por último não, segundo, eu vou fazer esse aqui. Esse aqui não vou nem fazer contorno porque é algo mais simples, certo? E agora tenho esse aqui também, ó. Fazer um contorno. Esse aqui é mais simples, então eu nem vou fazer aquele efeitinho com laço. Vou reduzir um pouco disso aqui, mais ou menos assim tá bom. Então esse aqui já tá contornado também, certo? Se você quiser deixar bem organizado, o ideal é que você faça o contorno lá com laço, né, para isolar esse objeto dos demais, e a partir daí você faz a pintura, igual eu fiz ali na primeira. Então esse primeiro aqui ele já tá feito, né, essas pedras aqui que tá mais próxima da câmera, eu já deixei eles selecionados. Agora eu vou criar aqui uma nova layer, essa layer 2, vou trazer aqui a cor um pouquinho mais para baixo, né, eu vou tirar ali do branco total e vou deixar ele um pouquinho mais cinza. Agora aqui já tá selecionado, eu vou vir aqui agora e vou pintar essas pedras aqui no chão. Então eu vou pegar minha ferramenta de laço, vou contornar aqui. Essa ferramenta é muito útil porque ela faz o recorte praticamente automático. Terminei. Agora eu vou pegar aqui o meu pincel, vou pintar aqui, deixar um pouquinho mais. Pintei. Agora apertar Ctrl D, vou vir aqui de novo na ferramenta de laço. Agora eu vou pegar de novo o pincel e pintar. E como vocês viram, é simples de fazer isso. Não tem nada complexo, certo? E eu vou fazer isso por todo o nosso desenho. Então vou descer isso aqui um pouco mais pro cinza. Vou criar uma nova layer aqui. E agora eu vou pintar esses dois personagens que estão aqui na frente. Na verdade, eu vou deixar um pouquinho mais pro tom de cinza. E eu vou fazer essa mesma coisa que eu acabei de fazer aqui nas pedras, só que nesses dois personagens. Como eles são um pouco mais complexos, eu vou deixar o vídeo acelerado enquanto isso. Pronto, tô quase acabando esse primeiro personagem. Terminei, ele já tá selecionado. Como vocês viram aqui, por exemplo, ó, aqui tem algumas entradinhas, né? A gente pode fazer essa correção depois, mas por enquanto vou somente pintá-lo aqui. Tem alguns defeitos aqui também na seleção e a gente consegue consertar isso depois. Por exemplo, aqui, ó, eu vou consertar isso aqui depois, mas essa primeira parte aqui ela tá pronta. Vou apertar Ctrl D para terminar. Aqui nessa layer do personagem, você viu que tem alguns defeitos ali, né? Então aqui na opacidade eu vou deixar a layer 3 selecionada, na opacidade eu vou reduzir aqui um pouco para, sei lá, 30 mais ou menos, para poder deixar a outra parte visível. Vou pegar a ferramenta de laço, vou contornar essa parte ali de dentro que não deveria estar na seleção. E depois disso, basta apertar um Delete, certo? É retirado. E aqui é a mesma coisa. Selecionei, Delete. E aqui também, selecionei, Delete. Por último, só aqui em cima. Pronto, então o nosso recorte aqui do personagem ele tá bem melhor, né, do que antes. Agora eu vou selecionar de novo aqui o pincel e vou fazer alguns ajustes finos aqui, né, porque essa parte aqui não ficou tão legal. Então eu vou reduzir aqui para bem pouco, 10 mais ou menos. Vou chegar mais próximo aqui, segurando o Alt e mexendo no scroll do mouse. Agora eu vou selecionar essa parte aqui assim, ó. Vocês podem deixar a opacidade menos para se ajudar a ver o personagem. Mas eu vou deixar somente 22 mesmo porque já tá bom e eu consigo fazer o que eu preciso aqui. Então deixa eu ver. Acho que aqui tá legal por enquanto. É claro que o recorte não tá tão perfeito assim. É porque isso aqui é só um vídeo explicativo mesmo. Quanto mais tempo você tiver, melhor vai ficar, né? Quanto mais cuidadoso você for, melhor vai ficar o projeto aqui. Deixa eu ver. Esse aqui tá legal por enquanto. Reduzir um pouco. Certo, esse primeiro personagem ele já tá ok. Agora eu vou selecionar esse segundo aqui e vou pintar também. Isso aqui foi bem mais fácil de contornar do que o primeiro. Vou aumentar aqui um pouco. Vou pintá-lo também, tá ok. E aqui eu vou deixar a opacidade em 100% de novo, certo? Desse jeito aqui. Agora basta apertar Ctrl D para tirar. E tem uma coisa importante que a gente tem que fazer aqui depois, é aumentar um pouco, né, para onde esses personagens, onde eles estão desenhados. Por exemplo, aqui, não é legal que a gente deixe eles simplesmente flutuando aqui, sabe? O ideal seria arrastar um pouco da pintura aqui para baixo. Desse jeito, por exemplo, esse personagem aqui, ó, eles estão coloridos ali, né? Vou selecionar aqui, deixar a minha layer 3 selecionada. O ideal é que a gente faça mais ou menos isso aqui, ó. Se arraste aqui para baixo.
Deixe meio que um suporte para onde eles estão, ali também. E aqui eu posso jogar assim, ó. Tá vendo? Meio que um suporte para eles. A gente pode fazer isso nessa pedra aqui, nessa segunda também. Deixar ela visível, deixar ali selecionada. Vou pegar o conta-gotas aqui para pegar a mesma cor dela, né? Vou jogar aqui para baixo assim, ó. Essa parte aqui já não precisa ser tão perfeita. Basta você fazer um mini suporte para ela. Isso aqui é a mesma coisa. Desse jeito assim já tá muito bom. Agora, a gente já tem essa pedra, tem o segundo aqui no plano, tem o nosso personagem. Aqui eu não vou deixar tão detalhado assim, mas eu vou fazer somente essa terceira pedra aqui como o nosso quarto elemento. Aí depois a gente já pula lá pro fundo, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente o que eu fiz nos outros elementos aqui. Eu vou selecionar e depois pintar, certo? Se você quiser pular o vídeo um pouco mais pra frente, não tem problema, porque essa parte que vocês já viram como que faz, mas eu vou deixar o vídeo acelerado enquanto isso. Acabei. Agora eu vou pintá-la também. Selecionar aqui o pincel, aumentar um pouco aqui o nosso pincel, né? E aqui vocês viram que eu não tinha criado a layer antes, né? Mas não tem problema, posso criar a layer agora. A layer, deixa eu selecionada, vem aqui no pincel. Na verdade eu tenho que reduzir isso aqui um pouco, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver a cor que tava. Essa aqui, então eu vou reduzir isso aqui bem mais pro cinza. Vou tirar a visibilidade, selecionar aqui de novo, vou pintar mais uma vez. Certo? Apertar Ctrl D aqui no teclado, fazer apenas alguns ajustes aqui em cima. Assim, que eu vou reduzir. E eu vou fazer aquele suporte, né? Entre aspas, suporte que eu tinha falado lá no início. Aumentar aqui. Certo? Agora por último, ó como é que tá ficando, tá vendo? A gente tá fazendo esse mapa de profundidade. Claro que os objetos eles estão na ordem errada aqui, mas não tem problema que a gente ajeita depois. Agora eu vou tirar isso, vou criar uma última layer aqui. Por último, vou reduzir isso aqui bem mais pro preto ali, tá vendo? Vou aumentar isso aqui mais um pouco e vou pintar a nossa tela toda. Certo, agora a gente já tem um depth map pronto aqui, feito em alguns minutos. E é como eu disse, né? Se você for mais cuidadoso, o ideal é que você seja mais cuidadoso nisso aqui. E como é um tutorial, eu tô deixando mais simples para vocês apenas entenderem como que faz isso. Então eu vou deixar aqui invertido, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui ali para cima, certo. Esse aqui é o nosso mini depth map. Agora que a gente já fez esse processo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Você vai selecionar todas as suas layers, né? Clica aqui na layer 1, segura o Shift, aperta na sua última layer, né? Sem selecionar a sua imagem original. Botão direito, clica aqui em Merge Layers, certo? Com ele selecionado, eu viro aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Pode deixar aqui em 1,5 mais ou menos, só para ele dar uma leve desfocada no nosso mapa aqui. Depois disso, a gente vai vir aqui em File, Save As. Aqui eu vou colocar assim, exemplo, e depois vou colocar uma coisa que é bastante importante. Vocês vão colocar, por exemplo, se você tem uma imagem chamado alfabeto, o seu mapa de profundidade, você vai colocar o nome desse mapa de alfabeto, underline, depth, D-E-P-T-H, certo? Então esse aqui é o meu exemplo, né? Vou colocar underline, D-E-P-T-H. Depth, de profundidade, e vou deixar em PNG. Vou salvar aqui, deixar na primeira opção mesmo, ok? Vou tirar a visibilidade dele e salvar a nossa segunda imagem aqui. Então, File, Save As, vou deixar aqui em PNG também. Vou clicar nesse exemplo Depth, né, para ele pegar o mesmo nome. Vou tirar só esse underline Depth e vou deixar normal como exemplo. E vou salvar. Ok. Agora, indo lá na nossa pasta, ó, o que eu fiz foi, a nossa imagem original, ela tá com o nome de exemplo, enquanto o nosso mapa de profundidade está exemplo, underline, depth, certo? Agora basta que a gente pegue essas duas imagens aqui, selecionar as duas, vir aqui no Facebook e arrastar nossas fotos para cá. Feito isso, o Facebook ele vai criar a foto 3D, ó, creating a 3D photo. Agora, compartilhar para a gente ver como é que ficou. Duplo clique, que legal, tá vendo? Ele já dá esse efeito 3D aqui. Bem legal, né? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E o ideal é que vocês coloquem cada vez mais detalhes. Esse aqui eu fiz um pouco rápido para vocês entenderem o conceito. Então, por exemplo, essa montanha, aquela montanha lá de fundo, eu acabei não pegando. Mas isso porque eu fiz na pressa, né? Só para vocês entenderem como que esse método funciona. Se vocês tiverem mais tempo, né? Quiserem trabalhar mais na imagem, o ideal é que vocês separem cada vez mais objetos e vai fazendo aquela distinção, né? Do que tá próximo deixa em branco e o que tá lá no fundo
você deixa cada vez mais próximo do preto. Os objetos no meio você deixa na tonalidade de cinza. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixem nos comentários. Obrigado por terem assistido. Valeu, falou e até o próximo vídeo.